Boa noite, gente. O pessoal tá chegando aí na live. Eu tô dando uma cenadinha aqui pro pessoal. Já já vamos começar a debater a rotina do professor de música, né? Um pouquinho do que a gente faz todos os dias e ao longo de um ano, ao longo de uma carreira inteira. Vai uma musiquinha aí pra vocês. Então, aqui só pera isso um pouquinho. Vocês, ó, gente, já vou dando um alerta aqui. Coloca aqui. Aí entrou o professor Rony, que vai participar da live. Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês colocam no ponto de interrogação, tá? Tem um pontinho de interrogação aqui embaixo, coloca ali. Gente, manda o aviãozinho pro pessoal, tá? Manda esse aviãozinho pro pessoal e chama aí pra live, que o pessoal vem aqui e vai curtir um pouquinho a gente. Vamos lá, um pouquinho de música. Opa, o professor Rony disse que está sem áudio para ele. O pessoal conseguiu escutar aí? Então, se alguém não conseguiu escutar, me dá um toquezinho aqui. Eu vou chamar agora o professor Rony para vir participar. Tudo certo com o áudio aqui. Já me deram um positivo. Gente, então vou chamar o professor Rony. Antes eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o professor Everton Bax. Sou formado em licenciatura em música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Sou bacharel em saxofone, também pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Sou pós-graduado em educação musical também pela Belas Artes do Paraná. E estou fazendo mestrado no Proemos da Unirio, tá? Também ligado à educação musical, práticas educativas musicais. Tá bom? Então, agora eu vou chamar o meu colega, professor aqui da Casa da Cultura, Rony Bueno. Para ele aceitar aí. E aí, Rony, tudo bem contigo? Opa! Boa noite, tudo tranquilo, meu amigo? Então, o Rony, ele é formado em licenciatura em música também pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, bacharel em trompete pela Escola de Música do Paraná também, pela Belas Artes, e pós-graduado em música de câmara. Dentro dessas formações, o que eu posso já falar um pouquinho para você sobre essa vida do professor de música e de instrumento é que os professores de instrumento muitas vezes não têm a licenciatura, né? E alguns têm, o Rony e eu, casualmente, temos essa formação complementar que nós vamos ver aí ao longo da nossa live, ajuda muito, muito mesmo, na compreensão de muitos elementos educacionais para auxiliar o aluno. Rony, então, pode falar um pouquinho de ti aí? Tô dando um salve aqui para a galera que está entrando. Beleza, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, como bem o Everton me apresentou ali, eu sou professor de trompete, graduado em trompete, mas também eu tenho curso de licenciatura em música e essa pós em música de câmara. E aí é isso mesmo, a gente complementa muito a nossa parte pedagógica, né? A licenciatura, para que a gente possa estar entendendo o contexto do aluno e melhor ajudando ele, né?
porque... Então, Rony, Pode falar. vamos começar. Nós dividimos, gente, a live em dois blocos. Esse nosso primeiro bloco a gente vai falar muito sobre questões pertinentes à aula e no segundo bloco pertinentes à profissão, ok? Então, eu toquei nesse primeiro bloco, no início dele. Para o segundo bloco, o professor Rony vai fazer um som para vocês também. Então, não saia daí, que tem um som do professor Rony. Rony, nós estávamos debatendo, quando nós estávamos organizando aqui a live para vocês, sobre a questão do instrumento, né? A peculiaridade dos instrumentos. Então, quando a gente estava organizando a live, a gente conversou e um pouquinho da nossa ideia é dar alguns rumos, algum subsídio aí que vocês possam ter, quem é professor de instrumento e quem não é, entender um pouquinho essa profissão e, de repente, pode vir a seguir, né, essa profissão. Então, a ideia não é falar especificamente das aulas de trompete ou da aula de saxofone, como é que eu dou aula de saxofone, não. A gente não está aqui para isso. A gente vai falar contextualizando, às vezes, do nosso instrumento para dar um exemplo prático. Mas o nosso instrumento ele tem uma peculiaridade. Rony, fala um pouquinho dessa peculiaridade aí. Isso aí. Então, pessoal, contextualizando um pouquinho do nosso instrumento para vocês, o legal de vocês entenderem é que, no nosso caso, os professores de instrumentos de sopro, o nosso instrumento ele não tem um som pronto, tá? O som não vem pronto para o aluno tocar. Então, a gente tem um primeiro passo, que é fazer o aluno produzir o som. Mas deixa eu explicar um pouquinho, então, o que é esse som não pronto, né? Então, os instrumentos da família dos sopros, no caso, a gente vai ter duas famílias aí, que são as famílias das madeiras e dos metais. Isso aí, madeiras estão aqui em cima, o Everton, metais aqui embaixo. Então, assim, a gente precisa encontrar recursos para trabalhar algumas prévias, assim, né? Que é respiração. Então, é da família dos sopros, então a nossa respiração tem que estar funcionando, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente encontra uma metodologia para que a pessoa entenda. Todos respiram, né, o tempo todo, a gente nasce respirando. Mas aí, para fazer uma atividade específica assim, então você tem que encontrar alguns exercícios para que a gente consiga trabalhar e desenvolver essa respiração para o nosso instrumento. Então, essa é uma ferramenta aí que a gente precisa, né, estar trabalhando. Aí, beleza, trabalhou essa parte do ar, a gente precisa trabalhar a parte de produção de som. No caso das madeiras, que estão aqui em cima, eles têm a palheta que vibra, né? Mas a palheta não vibra sozinha. Você tem que soprar e você tem uma embocadura ali. Everton, se fala embocadura? Não sei se o nome Isso. também é esse. Ah, então tem uma embocadura, ou seja, você tem uma posição, um formato que você tem que ajudar com que o teu aluno entenda isso. E no caso do trompete também a gente trabalha na embocadura porque a gente trabalha a vibração labial. Então, contextualizando aí nossos instrumentos, que são da família dos sopros, mas o Everton, então, é da família das madeiras e eles produzem o som através da vibração ali da palheta. E no caso dos metais, é vibração labial, pessoal. Então, eu basicamente ensino o cara a fazer isso aqui. E ele faz isso aí dentro do instrumento. Fala lá, Everton. Então, uma coisa que é muito interessante quando a gente fala de professor de instrumento é que nesses pontos específicos é onde você tem que ter uma formação rica no seu instrumento, porque, por exemplo, o Rony falou agora uma série de artifícios ali que dizem respeito aos instrumentos de sopro. O instrumento dele, como trompete, a vibração é aqui na frente. Eu não vou falar em termos técnicos agora, mas bem simples para todo mundo entender. E o saxofone eu tenho que introduzir a boquilha para dentro da boca.
Então, muda isso, muda. Eu tenho que fazer a palheta vibrar, eu tenho que pensar numa relação de velocidade de ar, quantidade de ar, pressão de ar. Isso tudo diz respeito ao professor conhecer muito bem a técnica específica do seu instrumento. Isso é muito importante. Esse, na minha opinião, é um primeiro passo para quem quer seguir essa carreira, né? Porque daí você, após isso, vai conseguir agregar outros conhecimentos, como a gente falou, a questão de pedagogia do musical, pedagogia da educação curricular mesmo. Então, entrando nisso, eu já quero falar para vocês sobre um procedimento muito importante que o professor de instrumento faz. E muitos que estão aqui, eu agradeço também, né, a participação de tá entrando uma galera aqui, uma galera que a gente conhece aí. Eu agradeço muito. Gente, não esquece, bota a pergunta no pontinho de interrogação. Botou a pergunta no pontinho de interrogação, ela vai aparecer depois grande aqui e todo mundo consegue ler. Não adianta botar a pergunta nos diálogos, tá bom? Outra coisa, manda um aviãozinho para a galera vir para a live, tá? E os coraçõezinhos também ajudam a galera a ver que nós estamos numa live. Então, para quem é professor de instrumento, para quem quer ser professor de instrumento, um procedimento muito importante, gente, é muito importante mesmo, porque é nele que você vai conhecer de fato seu aluno na primeira abordagem. Seria a avaliação diagnóstica. No primeiro dia, no primeiro encontro que você vai fazer com o seu aluno, você vai fazer uma avaliação diagnóstica. O que é isso? Você vai sentar e conversar com o seu aluno ou com o pretendente a ser aluno ali. Vai fazer muitas perguntas, algumas perguntas pessoais, que não invadam, né, a vida do seu aluno, mas que sejam importantes para você. Por exemplo, qual é a sua profissão? De repente, esse seu aluno é um marceneiro, é um engenheiro, é um mecânico, de repente ele é um médico, de repente ele é um professor, mas é um professor de inglês. Então, você precisa entender qual a linha de raciocínio que esse aluno tem. Se é, quando é criança, que série que ela está, tá? Que colégio, às vezes, que ela estuda, para que você entenda um pouco a relação socioeconômica também. Tá? É muito importante isso, porque você consegue daí falar a linguagem desse aluno. Então, agora o Rony vai também falar um pouquinho sobre essa contextualização que nós vamos dar sobre os conteúdos a partir dessa ideia, gente. É isso que eu gostaria que vocês entendessem muito bem, porque a avaliação diagnóstica, ela vai te dar uma quantidade de informações as quais você vai estar utilizando durante toda a vida estudantil daquele aluno que vai estar com você. É isso aí, pessoal. Então, para a gente, o que a gente vai fazer com todas essas informações? Dentro do ensino da música, a gente tem muita coisa abstrata que a gente tem, né, que trabalhar. O próprio som a gente está ouvindo, mas existem aparelhos e máquinas que medem esse som, conseguem ver frequência, volume, mas e aí a gente tem que trabalhar isso dentro da nossa percepção auditiva, né? Ou não da nossa, mas tem que fazer com que o aluno entenda tudo isso. Então, toda essa informação que o aluno vai passar para a gente vai conseguir traçar uma linha de analogias que a gente pode usar com o aluno. Isso trazendo um contexto para ele sempre do cotidiano que ele está vivendo. Então, como o Everton falou, se um aluno já é engenheiro e tal, a gente vai buscar trazer uma contextualização com o que ele vive no cotidiano. Um cálculo matemático, por exemplo, né, Rony? Exatamente. Um paquímetro. Eu penso muito no tempo, né? É quando você usa o paquímetro. Esse cara sabe o que é um paquímetro. Aí você traz isso. Para o contexto dele. A internet está oscilando um pouquinho. Tá oscilando. E aí,
Ó, tem algumas relações aí que eu ia comentar da parte abstrata. Bom, mas vamos imaginar também que a gente tem uma criança, né? A gente está trabalhando com uma criança. Além de a gente saber a série que ela tá, é interessante a gente saber qual foi o contexto familiar que ela teve. Por quê? Porque dentro desse contexto familiar, o pai toca um instrumento, a mãe, né, já estudou música quando criança, ou canta em coral, participa de alguma atividade. Geralmente, quando a criança participa da igreja, tem alguma atividade que ela canta, já cantou alguma vez na vida dela, né? Isso é muito legal para a gente saber, porque aí a gente já pode usar todo esse conhecimento que ela já traz, né? Essa bagagem que ela traz para a gente colocar aí as partes, a questão mais específica do instrumento que a gente está trabalhando. Mas eu ia comentar um pouquinho sobre essa parte que o professor de instrumento ele tem que ter na manga assim várias analogias para trabalhar. E eu acho Perfeito. muito interessante isso. Né? Se eu estou com um aluno adulto, só para vocês terem uma ideia, eu estou com um aluno adulto ali e aí ele está desesperado porque ele tem que tocar o trompete, ele tem que soprar, ele tem que apertar o dedo, ele tem que ler a partitura, a nota que está, e ele tem que fazer mil coisas e aí não sai nada, né? Aí eu contextualizo sempre com ele assim, pô, você se dirige? Eu dirijo. Tá, e quando você está pensando em todas as coisas, né? Não, fica meio automático, né, aquilo. Só que quando você vai aprender a dirigir, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Porque o carro não tem como você sair mexendo só no volante, ou mexendo só no, né, no câmbio, só trabalhar embreagem e acelerador. Não, né? Você tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo. Agora, na música, aí o professor, o que ele faz? Ele vai trabalhar cada ponto específico, né? E desenvolver. E aí, opa, aí o Gustavo. E aí depois o aluno vai trabalhar todos esses elementos, né? Junto, tocando a música. Então, essas analogias, para o cara entender assim, tá, a relação de dirigir, dividir em partes, né? É legal porque a gente traz aquele abstrato num concreto. Tá, eu vou trabalhar, então, estou trabalhando isso, né? Alguns pontos específicos, a parte de leitura musical, a parte de digitação, no caso dos nossos instrumentos ali. No caso do Everton tem muita digitação, mas o meu também tem bastante, né, posições. E aí, o quanto que vai soprar, e aí você tem que pensar também na parte musical, no final de tudo, né? Então, no final de todo esse contexto aí, a gente conseguir que o aluno consiga produzir aquela música, ou, né, transmitir alguma coisa tocando aquilo. Então, essas analogias são muito legais. A gente sempre tem que estar com tudo isso muito na manga. Pode falar lá, Everton. Então, um outro detalhe, né, Rony, sobre essas analogias é o incentivo. É a fazer a pessoa entender que aquilo não é tão difícil. Por quê? Porque se o adulto, aquele cara que é adulto, que dirige um carro, se ele consegue dirigir um carro, tu diz para ele, rapaz, mas tu consegue fazer isso daqui e já é complicado. Então, daqui a pouquinho tu vai conseguir ler a nota, tocar o ritmo, apertar na posição certa, soprar, tu vai conseguir. É uma questão só de seguir os procedimentos que são necessários, que tudo vai dar certo. Então, tu consegue também, com essas analogias, dar uma incentivada na pessoa, né? A motivação. Daí você traz a motivação para dentro da sala de aula. Tem coisas que são cansativas, tem coisas que têm que ser feitas mesmo, não tem como fazer de outra forma. E nesse momento, você, professor, ou você que quer ser professor, tem que trazer algum comparativo aí. E eu falo tem que trazer porque sim, não adianta tu chegar e dizer pro cara, não, tu tem que fazer. Pô, mas daí o cara vai dizer, não, mas não tô afim e tal. Então tem que conversar um pouco, sabe? E tem que mostrar, olha, quando tu faz esse corte aqui lá na marcenaria, isso daqui, tu levou quanto tempo para aprender a fazer isso? Ah, porque isso daí, quando eu era jovem, que eu aprendi. Então, não levou um tempo? Eu tô aqui para te ajudar a passar pelos problemas que o instrumento tem e fazer com que tu toque também. Então, como tu conseguiu se desenvolver lá, você vai conseguir se desenvolver aqui. Só que tem tempo, né? Tu precisa de um tempo, precisa pegar e ter uma paciência sobre isso daí, né?
E nesse conteúdo que a gente está falando, uma coisa muito importante é quando entra uma questão que a música tem, é uma particularidade da música. Ela é abstrata, ela é som, ela não é concreta, como o Piaget, ele já divide o desenvolvimento da criança na fase concreta e na fase abstrata. Por quê? Porque quando chega no abstrato, a criança tem que ter se desenvolvido e tem que ter entendido certas coisas, internalizado, é um outro procedimento também muito importante, ela tem que internalizar certas coisas para conseguir compreender o abstrato. E esse abstrato, ele é o universo da música. Ele é o universo da música. A música, ela é abstrata. Daí você pode dizer, não, mas eu tenho a partitura. Sim, mas a partitura é uma representação sonora que tu não conhece até o momento que você lê e tira ela do papel. E de repente, daqui a pouco você está tocando de cor, isso. Você escuta na rádio. Então, essa questão do abstrato, nós temos que ter alguns artifícios para fazer com que a pessoa compreenda. Eu vou dar um exemplo aqui e o Rony daqui a pouco vai dar um outro exemplo. Eu vou dar um exemplo de quando o cara começa do zero lá no instrumento, saxofone comigo, e a gente precisa de som forte. Aí eu digo para ele assim, rapaz, tem uma estátua chamada Davi. Essa estátua, ela tem 6 metros e 10. Quanto é 6 metros e 10? Primeira coisa. Daí o cara busca uma relação, ele busca uma relação. Então, se a pessoa não tem uma dificuldade ali, daí eu digo assim, olha, uma porta geralmente é 2 metros e 10. Então vai ser umas 2 portas e pouquinho. Tu já está ajudando o camarada a entender o processo. Então, ele já consegue entender. Daí eu pergunto, e a pedra, então? Ela tinha 6 metros e 10? Qual era o tamanho da pedra? Aí o cara, geralmente a pessoa fala, é maior. Porque se é uma escultura, você tem que tirar. Então, essa analogia também é muito importante de ser feita com pessoas que vão entender. Se você vai falar com criança, é uma outra analogia, tá? Então, aí o cara fala, é maior. Então, aí que eu quero chegar. O teu som tem que ser grande, tem que ser uma pedra bruta. Porque daí nós vamos tirando, esculpindo, arredondando e fazendo a coisa acontecer, tá? Isso é trazer a pessoa do concreto para o abstrato. É um detalhe muito pequeno, tá? Agora o Rony vai dar um outro exemplo para vocês. Isso aí, eu estava pensando até, Everton, você comentou de criança, né? E a gente, às vezes, a criança acaba que a gente fala alguma coisa para ela, ela consegue imaginar muito mais fácil, né? Eu vou dar um exemplo bem, ele é, acho que já usado por vários professores, né? Mas assim, ó, quando a gente pensa na escala musical, então eu tenho 7 notas, tá? Vou contar para vocês. Tenho dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O que a gente faz? Qual que é a altura de cada nota dessas? Então, quando a gente fala com um aluno ali, criança, pode usar isso para adulto também, né? Mas a gente faz uma relação com uma escada. Tá? Então eu estou subindo a escada, ela vai relacionar ao subir o som, né? E o quanto que sobe cada som desse? Vai subir um degrau da escada. Então eu vou colocando ali para ela aquelas notas e ela, na imaginação dela, vai montando essa escala, né? Essa escada, aliás, de notas, tá? Que é a escala musical. E aí, a relação de intervalos vai ficando muito mais fácil. Quando eu tiro algumas notas, eu estou pulando alguns degraus. E aí ela já consegue imaginar aquilo. E por que isso no trompete é legal? Então, vou contar para vocês. O trompete, e até o Everton falou, né, de uma parte do sax, que também é legal falar, porque a gente começou falando um pouquinho do som, e a construção do som do nosso instrumento é a primeira
né, a parte mais importante. Mas o trompete aqui, ó, tô com o meu trompete aqui, ele tem 3 pistos, né? E ele só tem 3 notas? Não. Ele toca todas as notas. Mas e aí, o que acontece? Então, com a mesma posição, eu toco várias alturas de nota. Então, essa relação da escadinha, que parece muito simples, para montar esse concreto, né, com o som, é tão interessante, é tão importante. Por quê? Porque quando eu vou soprar, eu posso acertar qualquer lugar do alvo, porque eu tenho várias notas para tocar com a mesma posição, que o aluno vai ter que tocar. Então, aí se ele já entendeu essa relação, ah, tá, eu estou tocando uma nota aqui no primeiro degrau, aqui, ó, então era a nota dó. Aí, tá, eu tenho agora que passar 5 degraus e eu vou tocar essa outra nota que é a nota sol. Então, eu subo 5 degraus, ele já sente também essa parte para soprar, né? Então, ele já sente essa parte que precisa de um esforço maior, ele vai subir os 5 degraus e na verdade, ele vai, né, saltar alguns para chegar lá. Então, essa construção, ela com analogias, cara, é fantástico, assim, a pessoa... Eu comecei muito pequenininho estudando música, né? E acabo tendo bastante coisa, lembrança, assim, de exemplos que meus professores passavam, né? Que ficavam, ah, cara, é assim e tal. Eu entendia o que era aquele som, mas claro que é uma representação minha. Cada um vai estar aí colocando, né? Construindo essa representação dentro de si. E claro, uma máquina, né? Se põe ali uma máquina, ela vai medir qual que é o som exatamente. Mas nós vamos construir essa percepção através dessas analogias. Pode falar aí, Eva. Então, isso que o Rony estava falando é muito importante, aquela fala inicial dele sobre os instrumentos. Por quê? Porque o nosso instrumento, ele trabalha muito com essa questão do abstrato. O instrumento piano, por exemplo, ele já é mais visual. Isso é um acessório ali, um artifício, né, que o professor já consegue utilizar, porque ele consegue, a pessoa, a criança, o adulto, consegue visualizar o violão também. Então, é por isso que também a gente deu uma contextualizada. O nosso som a gente produz e o saxofone eu seguro aqui e não vejo as notas que eu estou tocando. Eu sei pelo tato do dedo e pela memória que a gente vai se desenvolvendo. Fala lá, Rony. Não, é isso aí. Eu levantei ali para que, na verdade, até o piano, né? Então, eu busco que o meu aluno também conheça, né? Para ele também ter esse visual do piano, né? Então, eu acabo usando esses instrumentos também para ele entender, ah, tá, eu entendi cada notinha branca dessa, né? Então, ele consegue aí visualizar melhor aquilo que eu estou querendo que ele entenda, né? É porque assim, ó, gente, quando a gente fala dessas questões abstratas e concretas, elas são muito importantes do professor entender para conseguir colocar para aquele aluno que às vezes tem até uma dificuldade maior. Porque tem alunos que simplesmente escutam e conseguem fazer. Eles pegam o instrumento e tocam. Tá? É uma naturalidade deles. Então, esse mapa mental ele vai sendo criado a partir de vários tipos de referência. A gente não vai estar falando hoje sobre questão de ouvido absoluto, ouvido relativo, que se desenvolve a partir de muitos exercícios, né, que são feitos. O ouvido relativo, que pode ser até considerado um absoluto. Tem gente que tem um ouvido relativo tão bom que todo mundo acha que é ouvido absoluto. Mas essa é uma outra temática que tem a ver com esse auxílio que o professor vai também passando já desde o início da alfabetização musical, quando pega uma criança. Tá? Uma criança é muito importante estar sempre de olho e sempre percebendo as relações que ela faz com a música e com os objetos, para conseguir relacionar isso e fazer com que ela internalize o som de uma forma mais fácil para ela. O que você, professor, vai fazer, muitas vezes, não é a mesma coisa para todas as crianças.
Uma criança vai entender de um jeito, outra vai entender de outro, como um adulto também. Dali, Rony. Então, trazendo esse contexto, você comentou ali da avaliação diagnóstica, então, por que também é interessante a gente saber a realidade dele dentro de casa? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive aí nos últimos 3 anos. Eu criei uma apresentação dos alunos intitulado Trompetista e Sua Família. E aí, coloquei o pessoal na fogueira mesmo. Por quê? Porque aí o familiar, independente do nível ou de quanto ele toca, qualquer familiar que tocasse algum instrumento tinha que estar tocando junto com o aluno. E aí, por que eu estou contando isso? Trazer a família dentro dessa parte, né, assim, de eles estarem participando da formação do aluno é tão legal, porque o aluno se sente motivado, incentivado, e o resultado, assim, né, é bem variado. Por quê? Porque tem pais que já estudam música, tem pais que não estudam música, mas já tiveram algum contato, e tem aqueles que nunca tocaram. Então, até a gente teve abriu assim, então alguns alunos ficaram com o primo, às vezes o vizinho e tal, né? Tava dentro do cotidiano dele, assim, né? Trazendo isso aí. E aí, o que eu acho legal? O pai entender algumas coisas, é difícil o pai entender tudo que a gente vai ensinar para o aluno, né? Só que ele entender o grau dessa dificuldade, quando ele vai, assim, sei lá, para um palco, é tão importante porque o pai vai trabalhar junto com os pais ou o irmão, né? Vai trabalhar junto com o aluno nesse contexto, não só de incentivar, de cobrar, né? Mas de estar entendendo a realidade do aluno para, em algum momento, estar ajudando ele até na parte né, de passar aquela barreira ou aquela dificuldade. Pode falar. Então, isso que o Rony está falando, daí trazendo para as ideias da educação musical, é um pedacinho, mas um pedacinho do que o Suzuki desenvolveu com a filosofia Suzuki, tá? O método Suzuki é uma parte da filosofia. Por quê? Porque dentro, falando bem curto, tá? Para não alongar muito, mas para dar essa devolutiva aí para o pessoal que quer ser professor ou aqueles professores que estão assistindo a gente, essa questão de trabalhar com a família, que nem o Rony falou, fazer o pai e a mãe entenderem todo esse contexto, é uma pequena parte do que o Suzuki tentava fazer num outro âmbito, porque ele queria que o pai ou a mãe, geralmente a mãe, estudassem o instrumento junto, para ajudar além de ajudar com a questão do palco na parte técnica mesmo. O pai consegue entender, a mãe ali toca, ensaia junto e vai mostrando. Então tem um pouquinho mais de profundidade nisso. Mas se a gente fizer um recorte e conseguir aplicar algumas coisas muito pertinentes, você vai ter um sucesso muito grande nesse desenvolvimento junto com o seu aluno. Por quê? Porque esse sentimento da família envolvida, ou de um colega, de um amigo, o aluno, primeiro que a motivação dele vai crescer. Segundo, é que você consegue trazer esse ambiente para dentro de casa. Trazendo para dentro de casa, o pai, como o Rony falou, ele vai sentir aquele medinho que o cara sente na hora de subir em cima do palco. Então, quando o filho está estudando, ele também consegue dar uma valorizada nisso. Que muitos pais, às vezes, não contribuem ou não participam tanto, até porque não tem ali muita afinidade. Mas quando você traz o pai, eu já vi algumas apresentações dessas que o Rony fez, e tinha pai, às vezes, que participava tocando um bumbo. O cara chegava lá e ele estava tocando um instrumento de percussão. E é legal, porque naquele exercício ele se comprometeu e ele passou a vivenciar, claro, sem falar do ganho muito substancial que aquela família vai ter de conviver, né? Mas
essa parte que o nosso foco é a música e as coisas vão acontecendo em periférico, certo? Então, quando a gente se torna professor, a gente usa todas as teorias e os subsídios que a gente vai aprendendo para fazer o aluno se desenvolver musicalmente. Porém, muita coisa vem junto. Então, essa participação da família, claro que vai melhorar o contexto familiar, e outra parte é essa. O pai estar passando por esse processo junto vai fazer com que esse aluno tenha um ganho enorme, gente. Não tem nem como falar sobre esses ganhos, tá? Agora a gente vai passar por uma ideia que é por que alguns alunos iniciam na música? Aí a gente botou 2 pontos aqui. Uns iniciam por conta da música e outros iniciam por conta da saúde. Rony, diz aí o que tem a ver estudar música para a saúde. E não é saúde mental, tá, gente? Não é para ser como se fosse yoga. Tem gente que pensa que é também, mas não é. Rony, fala aí um pouquinho. Então, galera, eu tive tenho duas situações para contar para vocês que quando eu era pequeno, tá? Eu era pequenininho, eu tinha muita bronquite, crises assim, direto. Eu lembro muito de eu fazendo inalação, né? Usando Berotec e tal. E aí, mas o meu irmão mais velho começou a estudar trompete também bem novinho, né? E aí, o meu interesse pelo instrumento veio através disso, de gosto mesmo. Mas quando eu toquei trompete, eu sarei da minha bronquite, acabou minha bronquite. E aí eu tenho uma outra situação que aconteceu com um aluno. Eu vou contar para vocês essa situação. O aluno foi, por indicação médica, indicado para fazer um instrumento de sopro. E aí, no caso, até o médico sugeriu o sax, ia ser aluno do Everton. Mas aí esse aluno ele conseguiu emprestado um trompete na época e aí veio fazer aula de trompete. Mas então o que aconteceu? Um aluno que não pensou em estudar música e ele não sabia se gostava do trompete ou não gostava do trompete. E aí, cara, entra a questão do professor. Eu entendi, conversei, né? Eu fiz a avaliação diagnóstica, entendi qual era o contexto. A família não sabia nada do trompete. Por que isso quer? Não sei, a gente conseguiu emprestado esse instrumento. E aí, eu percebi que era só pela parte de saúde. Mas eu tinha o meu exemplo que deu certo. Eu falei, olha, eu não sei se, né, clinicamente, se isso funciona mesmo, mas para mim deu certo, então eu vou tentar aí com vocês. E, pessoal, deu certo, dá certo. Eu estudar o instrumento, porque como a gente tem um trabalho muito grande com a parte respiratória, e ele é um remédio, assim, porque você vai fazendo isso diariamente e aos poucos isso vai fortalecendo o teu pulmão. E aí, de repente, a bronquite, para esse aluno em específico, foi ótimo, ele não tem mais crises e tal. Mas e aí, para o professor, como que funciona a questão do gosto do cara, né? Porque a gente tem, todo mundo quer estudar música, é muito bonito e tal. Só que para você chegar a tocar a música, você tem todo um trabalho, né? Para desenvolver parte muscular, a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte muscular, vai desenvolver essa parte, né, a respiração é toda uma parte aqui biológica mesmo que você tem que desenvolver para chegar na parte de você ter o som. E aí tem o som, você tem que desenvolver toda aquela conexão entre leitura, som, tempo da nota, altura da nota, né? Então tem vários elementos. E você, se você não gosta muito daquilo, como que vai, né, desenvolver tudo isso com aquele trabalho de cada dia estudar um pouquinho e tal para você sentir essa melhora. Então aí entra o professor nessa parte de incentivo, verificar assim o que é o aluno. Então nessa avaliação diagnóstica ele já percebeu o que o aluno gosta e tal, e aí a gente vai direcionando. Nesse caso específico que eu estava contando desse aluno, ele gostava muito de temas de filme, então beleza, vamos lá, vamos tentar trazer a realidade dele, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, mas aí o que aconteceu? O cara gostou do som do trompete. E hoje ele gosta do som do trompete. Não sei se é a coisa que ele mais gosta, né, de estudar, mas ele conseguiu se desenvolver legal e teve, né, um bom desenvolvimento na parte de saúde dele. Então, quer dizer, o trompete ajuda para a saúde e o sax também. Então, nessa parte de sistema respiratório.
Pode falar, Laio. Tem pessoas que procuram a gente, esse relato do Rony aí é um pouco do que acontece comigo de vez em quando. Algumas pessoas procuram por esse motivo, por causa da saúde e tudo mais. E tem pessoas que procuram por um âmbito que eu até brinquei ali, que quer como se fosse uma yoga. E realmente a música pode te proporcionar isso e te proporciona uma relação com o mundo de uma forma muito diferente. Para nós, professores, principalmente quem faz bacharelado em um instrumento, tem que saber lidar muito bem com isso. Porque pode acontecer de você se frustrar. Porque você está querendo só aqueles alunos que vão tocar, só aqueles alunos que querem tocar, só aquele aluno que quer ser músico. Não é a realidade. A gente vai falar ainda hoje sobre a questão de alternativas trabalhistas, né, para nós professores. Então, o professor tem que compreender isso e através dessas alternativas que a gente está colocando, através desses artifícios, dessas metodologias, você vai aplicando a sua didática em cima das aulas e vai trazendo o aluno para o teu jogo. O Rony, ele foi conversando lá na avaliação diagnóstica, ele entendeu, aí ele foi conversando, vai fazendo um convencimento e daqui a pouco o cara está tocando e está tocando, fica bom para ele e você começa a também se sentir cada vez melhor como profissional. Por quê? Porque você está fazendo alguém chegar até um ponto que não estava chegando e auxiliando, né? O Rony caiu aqui, daqui a pouquinho ele já deve estar voltando aí, porque eu vi que a conexão estava bem fraca. Gente, olha só. Aqui. Coloca no pontinho de interrogação as suas perguntas, ok? Coloca a sua pergunta. E aí, Rony voltou. E aí, fiquei então, sem áudio aí, desculpa. Não tem problema. Coloca no pontinho de interrogação as suas perguntas, ok? Coloca ali que a gente vai responder. Assim que você colocar uma pergunta, a gente vai estar respondendo, ok? Então, eu gostaria de passar agora também para um outro tópico, para não ficar tão extenso e conseguir agrupar uma quantidade de informações para aquele que é professor e para aquele que gostaria de entrar nessa profissão. Lembrando, gente, dá-lhe coraçãozinho aí que ajuda a galera a ver que nós estamos numa live. Manda o aviãozinho aí para os amigos também, para eles participarem. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o equipamento de estudo. Seria o instrumento para nós, para alguns até equipamento sonoro, né, de caixas, amplificadores e tudo mais. E para criança, nós temos uma peculiaridade. Por exemplo, o saxofone, quando tem uma criança que me procura, geralmente abaixo de 10 anos, entre 6 e 10 anos, porque o sax eu geralmente dou aula a partir dos 6 anos de idade. Até por uma questão de dentição, né, da embocadura. Antes disso, se a pessoa me procura e quer ter aula comigo, eu mesmo dou aula de flauta doce. E vai fazendo aula de flauta doce, até que já tem um porte físico um pouquinho maior, já está com o dentinho legal e vai para o saxofone. Então, o saxofone que é usado para criança vai ser o saxofone soprano curvo. Então, é muito importante aí no seu instrumento você entender as medidas, os tamanhos para cada idade, para cada tamanho de pessoa. Por quê? Numa outra live que eu falei com o Jonathan, isso diz, eu já comentei isso, e isso diz respeito à didática do professor, às metodologias de trabalho, que é o quê? Por exemplo, eu tenho muita aluna
mulher que tem a estatura menor. E o saxofone, ele tem um formato universal. Aí tem gente que tem problema. E tem homem que tem uma estatura muito grande. E o cara quer porque quer tocar um sax alto. Então, também tem que saber trabalhar com isso daí. Porque o cara com uma estatura grande, um tenor, um barítono, a mão ficaria bem tranquilo. Não, mas eu quero tocar sax alto. Então, nós vamos modificar até algumas chaves. Nós modificamos. Por exemplo, o aluno que é criança, eu retiro, tá? No saxofone soprano curvo, nós retiramos a chave C1 e C2. Vai lá no luthier, indica um luthier, o luthier vai tirar essas duas chaves, guarda elas, guarda os parafusos, coloca uma cortiça no buraquinho, veda, e a criança começa a estudar. E assim ela vai se desenvolvendo. Rony, como é que é no trompete? E qual a tua ideia também para essa situação? Então, pessoal, eu vou contar para vocês, novamente, trazer umas experiências, mas o trompete, quando eu entrei trabalhar na escola aqui, que a gente trabalha com o Everton, na Escola de Música Vila Lobos, então a entrada do trompete era 8 anos. E aí, ao longo do tempo, a gente foi mudando um pouco isso, e esse ano a gente teve uma experiência legal, esse ano não, desculpa, o ano passado, de aceitar alunos com 6 anos. Então, como o Everton falou também, ele aceita com 6. E o trompete eu não aceitava antes, assim, tinha 8 anos, por conta de dente também, de cair e tal. E aí a gente aceitou com 6 anos. E foi muito legal a experiência. Então, vou trazer um pouquinho para vocês, assim, o que eu falo com os alunos. No trompete, a gente tem uma possibilidade, até o Everton falou que tem no sax também, né, de ter um instrumento que ele é inteiro de plástico, né, por conta do peso mesmo, porque essa parte da estatura, o trompete segura um pouquinho para frente aqui, pesa muito no teu braço. E aí a criança, né, acaba sendo um empecilho para ela para desenvolver, né, naquele instrumento. E aí tem hoje uma opção de trompete já, todo de plástico, ele é inteiro de plástico, bem super leve. A única coisa de metal são as molas né, que tem ali nos pistos. E tem uma outra opção legal, que eu até estou com um modelo aqui na mão, que é um trompete pocket. E aí ele já vem aqui, ó. Então ele é bem pequenininho, né? Bem anatômico. Quando o aluno pega, ele fica com o instrumento mais próximo, ó, né, da boca dele. E aí a gente achou uma maneira muito legal, assim, porque ele, né, tem um pouquinho mais de resistência para tocar durante mais tempo. O som é igual, né, ele tem o mesmo som do trompete. E aí tem essa parte também, ó, esse aqui é azul com dourado, né, então tem uma questão atenção financeira, né, Rony? da criança. Também aí, bom, a questão desse trompete, na verdade, ele não muda tanto, viu, Everton? De valor. Quase paga a mesma coisa, né, que comprar um trompete normal, do tamanho normal. Deixa eu mostrar aqui o do tamanho normal para aqueles que não conhecem. Quase que não sabe aqui, né? Então, olha, bem maior. A sua posição, ó, a mão fica bem para frente, aqui seria o outro, né? Então, esse peso. Mas essa parte financeira, em Everton, ele é quase equivalente, o preço. É mais a opção mesmo do tamanho mesmo da criança e tal. Ele começar, eu digo, né, a relação financeira, Rony, entre esse e o instrumento de plástico. Porque o saxofone... Desculpa, é verdade, verdade. Uhum. O saxofone, ele tem esse problema. É muito mais barato comprar um saxofone soprano curvo do que comprar um alto acrílico de plástico que existe no mercado. Mas ele não tem uma fabricação nacional, então ele é importado, ele fica muito caro. E a gente conversando, tu me falou que o trompete também, né? Então, um recurso melhor é o pocket por causa do valor, né? Eu acho até que ele não estaria tão distante no caso do trompete. O problema é isso que você comentou agora, que a fabricação dele não é aqui, então a manutenção desse instrumento se torna mais específica. Eu nem sei, na verdade, onde que arruma. Eu estava com um exemplar, até eu falei para o Everton que hoje eu não estou para mostrar para vocês, mas ele
eu estava tocando com ele, precisei fazer uma retíficazinha, então eu tive que achar uma pessoa para trabalhar com esse instrumento. E deu certo, né? Funcionou, mas é uma coisa que a gente tem que, né, ir testando. E não tem em todo lugar uma pessoa que vai trabalhar com isso, ou uma peça de reposição, né, para esse instrumento. Então, é isso que eu acho que a gente queria deixar essa mensagem mais central. Você entender, principalmente, se você quer trabalhar com um público de idoso. Se você quer trabalhar com público idoso, você tem que saber trabalhar com público idoso. Se você quer trabalhar com criança, tem que saber. E daí tem que ir atrás dos recursos, tá? Falando sobre o idoso, deixar uma dica muito importante, principalmente para os professores de instrumento de sopro, é que tem que, na avaliação diagnóstica, nunca esqueça de perguntar se a pessoa usa prótese dentária ou se a pessoa é cardíaca. Porque o instrumento de sopro é como se a pessoa estivesse correndo, fazendo maratona. Então, se ela é cardíaca, você pode ter um problema, inclusive, legal. Tá? Você pode ter um problema legal. E se ela usa prótese dentária, também ela pode ter um certo desconforto, então tem que saber trabalhar. Às vezes, você e o dentista, você e o médico que acompanha essa pessoa, tá? E ela tem uma vontade de fazer. Eu tenho alguns alunos entre 60 e 70 anos que eu sempre estou fazendo uma monitoração, conversando com essa galera, tá? Fala lá, Rony. Eu ia comentar aí, puxando o gancho que você falou da parte de prótese e tal. E também o professor, é legal saber, porque às vezes está acontecendo alguma coisa com o aluno, e aí você não sabe, cara, mas não está resolvendo isso, e você já usou, né, todos os artifícios que você tem, e de repente você vai ter que descobrir outros artifícios, porque ele usa prótese dentária, você usa implante. No meu caso, eu já trabalhei com alunos que tinham implante, e, cara, a resposta é diferente. Eu não sei, né, aí o porquê anatomicamente, mas a resposta é diferente do trabalho muscular aqui do lábio. E aí, mas, né, tudo que o professor tem que buscar mesmo, né? Essa informação acho que é bem interessante para... Por isso, muito importante, gente, aquela conversa que a gente teve no início da live. A sua formação no instrumento tem que ser de altíssimo nível. Primeiro ponto. Em segundo ponto, a sua formação de professor tem que vir acompanhando isso, porque você tem que estar atento a esses detalhes, porque isso vai fazer a diferença no público que vai te procurar para ser professor, para ter aula com você, e você também devolver, né, o que as pessoas estão esperando, você conseguir fazer elas atingirem certos objetivos. Gente, lembrando, coloca aí no pontinho de interrogação as perguntas, tá? Eu vou lendo, daí a gente vai respondendo, tá bom? Agradeço mais uma vez toda essa galera que está passando aqui, hein? Então, agora chegou um momento que vamos falar sobre aquela brincadeira que a gente foi fazendo para vocês, para chamar aqui para a live. O que tem a ver tema de filme com tocar um instrumento musical, tá? Então, eu toquei a música do Shrek 2, se eu não me engano, tá? E eu vou dar essa introdução, o Rony vai complementar aí, porque tem a ver com tudo isso que a gente foi falando até agora, principalmente com a palavra motivação. O Rony até falou sobre já um aluno dele, que entrou por um outro motivo para fazer aula com ele, um motivo de saúde, não era um motivo de gostar daquele timbre, de querer tocar aquele instrumento. Não, ele queria, os pais queriam que ele ficasse, fosse uma pessoa mais saudável. Então vai tocar trompete. Aí vem o professor e tem que lidar com isso daí. Então, os temas de filme... teve uma resposta que foi tem a ver porque tema de filme tem música, música clássica, né? E sim, muito tema de filme é feito a partir de temas feitos para
instrumentos clássicos, ou orquestra, ou o estilo é um estilo clássico, mas o tema de filme tem mais a ver com a motivação. Você trabalhar motivação. Outra coisa que faz parte de dois pilares. Um é você, para fazer o aluno ler bem uma partitura, tem que colocar coisas que ele não conhece. Essa é uma coisa muito importante na metodologia que você vai aplicar. Outra é também para fazer o aluno compreender os procedimentos musicais, aonde está o baixo, para que acorde que foi, é você colocar coisas que ele conhece. E aí entra o tema de filme como um grande aliado. Vai lá, Rony. É isso aí. E no nosso instrumento, rapaz, ele aparece muito, né, cara, esses instrumentos em tema de filme. Então, você estava comentando ali da parte de orquestral. Eu acho que para algumas pessoas, as únicas vezes que ela escuta uma orquestra é dentro de um tema de filme. E muitas vezes ela não sabe que é uma orquestra tocando, né? Então, mas ali ela já começa a reconhecer aqueles sons. Ah, mas esse som eu já conheço. Porque ela já... Aí você vai conseguir mostrar para ela. E... Então, o nosso instrumento, ele tem um som característico, né? E quando você traz esse som característico, entra naquela contextualização de trazer para o cotidiano dele, né? Do aluno. E aí o incentivo é outro. E se o cara também já conhece a melodia, então ele é um obstáculo a menos para ele passar ali. Porque se ele tem que conhecer uma melodia nova, qual que é a altura da nota? Não, ele já está com a altura da nota no ouvido. Agora o que ele tem que fazer é reproduzir no instrumento. Então é um processo contrário, que ele já tem o som na ideia, assim, na mente dele, ou na percepção auditiva, e aí ele quer reproduzir aquele som. Então, isso é um incentivo, um baita incentivo, porque aí ele vai buscar maneiras de chegar lá, e a gente vai dando essas maneiras para ele, né, para ele conseguir alcançar isso aí. Como tu falou, né, essa questão também, vou trazendo aquela questão do abstrato, né, que ele tá com esse som já está gravado na memória sonora dele. Então, é mais fácil de lidar com isso. Mas isso é uma parte da metodologia. A outra parte, para fazer o aluno melhorar na leitura, para fazer ele se desenvolver, tem que tocar coisas que ele nunca viu e que ele vai conseguir extrair da partitura aquilo. E por que partitura, gente? Vou falar aqui rapidinho, a gente não tinha colocado na pauta, mas eu lembrei. Verdade. Porque os nossos instrumentos, eles têm uma relação intrínseca com a partitura. Instrumentos de cordas friccionada e os instrumentos de sopro têm que saber ler bem. Tem que saber ler bem. Por quê? Porque só em grupo que tu vai fazer música. Então precisa desenvolver uma boa leitura. E o professor precisa ter várias metodologias para conseguir o aluno chegar nesse âmbito aí. Tá? Conseguir chegar, né, romper essas barreiras e conseguir tocar em grupo. Outro ponto é o camarada que toca violão e que toca piano, é importantíssimo ele também saber cifra. Tem também aqueles professores que só ensinam a partitura. Eu dou aula de linguagem musical aqui na escola e, gente, os alunos passam um bocado por conta de só ler a partitura. Ele também tem que saber um pouco de cifra. Então, é entender essa dinâmica da sociedade que esse indivíduo está para conseguir também colocar coisas para que sejam muito úteis dentro da vida dele. Né? Agora vai ter Natal, tem cara que quer tocar e cantar com a família no final do ano. Reunir a família ali, claro que com os seus devidos cuidados, por conta do momento que nós estamos, mas cantar e tocar. Então, ele pega essa cifra e tal. Então, isso é muito importante, tá? Tá no centro. Agora, o professor Rony vai tocar um tema e nós vamos passar para o nosso bloco final, tá bom?
Enquanto isso, gente, não esquece, no ponto de interrogação, coloca aí a pergunta que você tem, ou até mesmo um pensamento que você tem, que daí eu consigo botar aqui, todo mundo vai ver com um destaque bem legal. Manda um aviãozinho, dá coraçãozinho, que a galera vem para a live aqui, vem ver esse bate-papo aqui bem legal, e agora o Rony vai tocar. E eu mando um abraço aí pro pessoal que está entrando, tem amigo de Curitiba entrando, tem amigo daqui de Joinville. Rapaz, é uma felicidade ver essa galera aí e vamos trocando ideia. Rony. É isso aí, pessoal. Vamos animar um pouco, então? Vamos lá, um teminha aqui que também já teve animações, hein? Vamos lá? Show de bola, bate palma aí, gente. Pô, bate palma, mete o coração galera. Aí. Então, E, gente, aí, ó, né, falando sobre material, esse material tem em loja online, tem em PDF, tem os playbacks, tá? Você faz a pesquisa, primeiro ponto, troca informação com o colega. Trocar informação com o colega é um dos grandes artifícios que o professor tem que ter, tá? Então, troca informação com o colega, fala da tua rotina, fala do problema que tu tá tendo com um aluno e o colega vai te dar uma ideia. A gente troca muito, eu e o Rony, a gente senta muito junto, às vezes a gente fica 2 horas conversando sobre vários alunos e a gente consegue chegar a uma resolução que a gente não ia ter sozinho, tá? Então, tanto para um aluno meu quanto para um aluno dele, a gente vai vendo, cara, muito importante. E nessas trocas, você descobre novos materiais, você descobre novas tecnologias, um playback que tu comprou, um aplicativo que o outro usa e daí como é que tu tá usando? Eu uso com uma caixinha que eu comprei, que eu ligo no Bluetooth. Então eu posso levar quando eu vou em várias escolas. Isso, ou tu tem em casa. Cara, troca informação com o teu colega. Agora a gente vai passar por uma parte um pouquinho mais técnica aqui e caminhar para o final, tá, gente? Então, tem uma coisa que acontece em algumas escolas de música e nas faculdades, que se chamam bancas de instrumento, tá? As bancas de instrumento, elas são um conjunto muito importante isso, porque tem muito aluno que tem medo de banca de instrumento. Gente, eu vou falar para vocês, como eu falei na última live que eu fiz com o Jonathan. O professor é o cara que quer te ajudar. Ele não te quer mal. Então, o professor tem sempre boas intenções. A avaliação através de uma banca de instrumento é uma avaliação que você vai passar e vai ter a opinião de outros professores. Você vai ter um feedback de outros professores além do teu professor. Isso é importante, por quê? Porque o teu professor vai prestar atenção em algumas coisas que ele também não estava prestando atenção. Os outros, às vezes, olham e daí você melhora. E o aluno vai receber também uma fala de outras pessoas externas, tá? O que tu gostaria de falar sobre a questão das bancas aí, Rony?
Olha, Everton, usando ali aquela parte que a gente falou da analogia, vou trazer uma analogia para o pessoal entender. Então, eu e o Everton, a gente tem filhinhos pequenos, né? O Everton apareceu já o Augusto aí, eu tenho a Alice e o Pedrinho. E o que acontece? Quando a gente fica um tempinho sem ver os familiares, e agora nessa pandemia a gente ficou um tempão, né? Aí quando logo que o familiar vê, nossa, mas como cresceu, e você no dia a dia vai acompanhando o desenvolvimento, mas você não vê o tanto que ele cresceu, mas quem vê, né, depois de 2 meses, 3 meses, já vê uma diferença no teu filho. E no instrumento aí, né, quando a gente chega nessa banca, o interessante é isso, porque a gente acompanha muito o desenvolvimento e sabe a realidade do aluno, porque a gente sabe o quanto que ele está estudando, o quanto que ele tem, né, trabalhado em cada aula. Mas o professor da banca, ele não tem né, esse passo a passo ali do aluno. Ele só vai avaliar o que está sendo feito na hora e aí ele tem uma outra visão, né? Então ele não fica, talvez, você já tem aquela, mas isso é porque ele não fez aquilo, mas é porque você já conhece ele, né? E aí o professor que tá vendo essa nova, né, esse professor que está participando da banca e vendo só naquele dia o aluno, ele tem uma outra perspectiva, né? Ele vê o aluno, nossa, Exatamente. mas esse aluno vai ver o tanto de desenvolvimento, né, do aluno a partir da última banca. Então, cara, isso é super importante para o aluno, para o próprio professor, para ele perceber o quanto do teu trabalho está dando certo, o que que não está, onde que você vai ter que, né, mudar algum ponto para ajudar o aluno. Então, entra naquilo que você falou, Everton. Na verdade, a banca é para nos ajudar a ajudar o aluno, né? E para o aluno também Exatamente. ter esse feedback, né, de uma outra É, pessoa falando de outra maneira, às vezes uma mesma coisa que você já quis explicar. e um detalhe, numa banca você pode, se essa banca se repete, né, geralmente com os mesmos Uhum. professores, porque cada instituição tem uma situação diferente. Mas quando você tem essa chance, você pode firmar, você firma um pacto com aquele aluno. Você diz, então nós vamos nos ver daqui a 6 meses e queremos ver como você andou com isso, com isso, com isso, com isso. Então, além dele estar fazendo aula regular com o professor, buscando aqueles objetivos, ele sabe que ao ciclo, no final do ciclo de mais 6 meses, ele vai ver os outros professores e aqueles professores vão esperar aquele resultado também. Então, isso também é no intuito de motivação, tá? Se você é professor particular, também é interessante, às vezes, montar uma banca de instrumento para os seus alunos. Tá? Você chama os seus amigos, conversa, às vezes, um valor, ou não, ou às vezes na amizade você faz a banca para o pessoal e daí depois você vai na do outro colega. Faz um acordo, um ciclo de amizade é muito importante por isso. Por quê? Porque você vai aumentar a sua rede da cadeia de pessoas que você está atendendo. As pessoas vão te conhecer mais e os teus alunos também vão sentir que você tem um compromisso até maior com eles, porque você está trazendo outras pessoas para estarem fazendo essa avaliação, desde que você converse com o aluno e prepare ele para isso, tá? Veja se ele também está querendo passar por isso quando ele é um aluno particular. Quando está numa instituição, ele é obrigado a passar por conta até das normas, né? E uma parte da nota está na banca. Isso geralmente acontece nas faculdades, mas em algumas escolas de música e conservatórios também acontece. Quer falar mais um ponto aí, Rony? Vai lá. É, não, só complementar, talvez o pessoal, não sei quanto que a gente falou, já que a gente trabalha na mesma instituição, né? A gente trabalha na Escola de Música Vila Lobos, aqui em Joinville, e a escola segue, né, um padrão de avaliação e contextualizado só para eles como que é a nossa rotina aqui com relação a essas bancas. Então, como que funciona? O aluno, quando ele entra na escola, ele tem cursos, módulos de 2 em 2 anos. Então,
A cada 2 anos ele termina um ciclo daquele módulo e para ele acessar o próximo módulo, ele tem uma banca para ingresso. Então, naquele módulo que ele fez, ele teve as 4 avaliações de 6 em 6 meses, onde ele já teve esse acompanhamento, mas ele já teve também a experiência de passar por uma banca, né? Ele vai desenvolver assim como o Exato. palco também é nosso foco, ter uma matéria chamada prática artística, que é uma oportunidade de alunos estarem assistindo outros alunos tocar e daqueles alunos tocarem, né? Tá subindo no palco. Então, as bancas também é um treino, né? Assim, um passar por várias bancas para ele se sentir confortável tocando. E aí ele vai passando para ingressar em outro módulo, passando por essas bancas. E a gente avisa isso para o aluno, para essa formação completa do aluno, porque em um vestibular ele vai passar por banca. Dentro da universidade ele vai passar por banca. Então, até finalizar o curso dele, ele vai ter as bancas. Então, a nossa escola, como é uma preparação para um vestibular, então ela já tem todo, né, uma metodologia onde ele vai ter experiência de passar por uma banca, passar por palco e complementando aí na escola, ela dá a experiência para ele tocar em grupo, né? Então tem vários tipos de grupo que a gente sugere, que a gente estimula o aluno para que ele possa estar conhecendo e passando por essas vivências dentro da escola para uma formação completa mesmo de música. Então, vou dar um pontinho aqui e daí tem duas questões aqui que são uma questão e uma afirmação. A escola aqui, ela tem uma função dupla. Preparar o cidadão que quer tocar bem para tocar na comunidade. Ponto. Outra, você também consegue chegar até o vestibular e passar, certo? Então, tudo depende de como é construído o plano político-pedagógico de cada escola. E os professores particulares também podem ter essas emendas que vão nortear o que ele vai fazer com o aluno. Isso é muito importante, tá, gente? Porque daí o aluno que te procura, ele sabe claramente aonde é que aquele curso vai dar, certo? Então, você ter um plano e ter uma ementa é muito importante, você ter esses documentos. Então, aqui, ó, o Sérgio colocou assim, ó, a maioria dos alunos não gostam da banca. Olha, realmente, tem muitos alunos que não gostam da banca e precisam, dentro da escola aqui, enfrentá-la. Por um lado, isso é positivo, porque eles vão estar também desenvolvendo essa capacidade de passar pelo nervosismo, né? A gente sempre fala isso, a gente fica nervoso. E subir em cima do palco também fica nervoso. Quando você está em avaliação, você fica mais nervoso ainda. Então, isso também é um processo que a escola prevê para o seu preparo, tá? É muito importante, eu acredito, que o professor preparar psicologicamente ao longo da jornada até chegar na banca, tá? Ficar conversando sobre a questão da banca e tal, e não de supetão, né? Ah, agora vai ter a banca. Não, vai preparando o aluno. Rony. Eu acho que a gente até conversou um pouquinho ali, a tua fala inicial, ela já auxilia essas pessoas, talvez a maioria não goste mesmo de banca, mas ela entender que a banca é para ajudar ela e não apenas para avaliar, né? Então é uma ajuda que ela vai estar tendo. Ela tem a oportunidade de ter mais 2 pessoas contribuindo para o desenvolvimento dela. Então, se ela tiver essa noção, né, ou se o professor de música consegue transmitir isso para o seu aluno, que ele não está sendo avaliado, e sim ele está sendo ajudado por mais 2 professores a perceber, né, onde ele pode melhorar. E aí tem também a questão da gente deixar bem claro que são 2 olhares diferentes que vão passar para o aluno
informações de formas diferentes, né? Às vezes o professor está falando durante 6 meses uma coisa e o, o professor da banca, o outro professor fala alguma coisa e a pessoa, entendi, então era isso, né? Então, né, tem também esse insight de na hora da banca, às vezes, conseguir informações privilegiadas que vão te ajudar, né? Então, a gente já fala um pouquinho sobre essa afirmação. Pode ser que vários não gostem, mas aí o professor tem que, né, ter essa didática aí para trazer para o Para aluno que é uma coisa mostrar. boa. Isso, Aí vamos tem lá. aqui, ó, o Henrique trouxe aqui, alguns professores parece que não gostam de dar para os alunos músicas de temas de filmes. Aí, Henrique, eu também vou te trazer assim, ó, tem professor que não gosta de dar música de temas de filme e nem músicas da igreja que a pessoa frequenta. Por quê? Primeira ideia. Pode estar aquele professor seguindo um pouco mais por uma vertente de educação musical, tá? E ele pode estar buscando desenvolver as suas habilidades sem as músicas que tu já conhece. Ponto, tá? Pensando dessa forma. Outra ideia seria que realmente tem alguns professores que não gostam de um certo tipo de repertório e daí eles têm uma dificuldade de aderir àquele repertório. É por isso que a gente está aqui nessa live conversando para quem quer ser professor ou para aqueles que são, trocando uma ideia de algumas alternativas. E, na nossa opinião, os temas de filme são muito bacanas para desenvolver a musicalidade e várias coisas dentro da educação musical. Tá? São várias alternativas. Cada professor também vai seguir os seus rumos. Tem um outro terceiro pilar que seria a instituição que aquele professor trabalha preconiza um repertório X. Por exemplo, tu vai lá numa escola de música que é mantida por uma igreja específica. Então, ela vai preconizar aquele repertório. Ponto. Então, ela não quer que toque tema de filme também. Aí não adianta também, né? Daí tu vai entrar em um atrito que é totalmente desnecessário. Aí tu vai numa outra instituição que o norte da instituição é a música clássica. Então, as pessoas vão tentar trabalhar em cima daquele repertório. Tá? Então, tem que sempre tentar entender um pouquinho mais esse espectro amplo para daí ver por que o professor está agindo assim. Se não, também conversar com o professor e dar aquele papo reto, né? Rony, o que tu tem para falar sobre isso? Cara, bem rapidinho, o assunto eu acho que tem a ver também com a experiência do professor, né? Porque a Pronto. gente acaba trazendo para o aluno aquilo que funcionou também para a gente, né? Então, no meu caso, eu gosto de tocar temas de filme porque no meu desenvolvimento sempre eu tive a oportunidade de estar tocando. Eu tive os instrumentos que a gente toca também, a gente participa muito de bandas de colégio, então eu comecei estudando banda de colégio. E é um repertório legal porque para o público também é um repertório, né, legal de tocar, porque o público também reconhece. Então, não só o aluno tocando tem prazer, mas quem está ouvindo também gosta, conhece as músicas. Então, eu acho que a personalidade do professor e a formação do professor também vai contribuir para isso. Quanto que ele vai usar no tema de filme ou qualquer outro recurso, né, de que ele teve na construção também do desenvolvimento dele mesmo, né? Eu acho que Gente, lembrando, bota ali a perguntinha ali embaixo, tá? Manda um aviãozinho pra galera, ainda dá tempo, a gente ainda tá indo pro final, mas dá tempo de vamos uma lá. galera vir aí, tá? Tem aqui um outro, o Henrique volta a falar aqui. O aluno que quer fazer um vestibular de música deve receber um tratamento diferenciado do professor? Aqui aparece uma parte que não aparece tudo, né? Mas eu li ali. Ele deve receber um tratamento diferenciado do professor? Henrique, eu não sei se tu estava lá no início da live,
Mas a ideia do... desculpe, da avaliação diagnóstica, me faltou essa palavra, Isso. da avaliação diagnóstica é exatamente isso. Quando o professor, você que quer ser professor, faz uma avaliação diagnóstica, e você que também já é professor, provavelmente tem uns que já fazem isso e outros podem não fazer, e aqui fica uma dica. Quando você faz a avaliação diagnóstica, você já entende os objetivos desse aluno. E aí você vai montar um programa para esse aluno. Como assim, professor? Então eu estudo uma coisa e o outro estuda outra? Não. O cara que faz básico comigo e com o professor Rony vai estudar a mesma coisa que o cara que quer ser profissional. Não, mas eu não quero tocar tanto assim, poxa, eu não quero estudar tantas coisas, eu não quero ser profissional. Tudo bem. Ah, mas eu quero ser profissional, então eu quero estudar mais coisa. Tudo bem. Mas o programa é esse. Aí, você que quer estudar para ser profissional, às vezes termina o programa antes e a exigência que nós vamos tendo nos detalhes é muito maior. A quantidade de estudos que tu tem que fazer em alguns detalhes é muito maior. Aquele camarada que não quer ser profissional, ele vai fazer escala como o outro que quer ser profissional. Só que o critério de exigência numa escala é muito diferente. Muito diferente. Você tem que fazer e tem que fazer de uma maneira que seja aceitável para que seja uma pessoa que toque bem. Mas aquele que quer ser profissional tem que atingir um outro nível, tá? Então isso é um pouco mais profundo. Gente, passando para frente aqui, eu não sei se o Rony quer falar alguma coisa sobre isso, daí ele Não, fala eu e já ia engata só. nesse próximo assunto. Senão a gente vai Vai usar longe nisso o aí. nosso tempo inteiro e daqui a pouco o Instagram corta a gente. Eu vou Então, usar uma assim, ó, nomenclatura só, viu, agora Everton? eu vou passar para o tema que seria assim: Tá, vamos lá. música e tecnologia, né? O instrumento, a tecnologia, a informação que a gente recebeu, as aulas online. O Rony vai falar sobre esse apontamento que eu estava falando agora e já vai começar a introdução sobre música, tecnologia e o ambiente que nós acabamos vivendo por conta da pandemia. Então, pessoal, ali ó, o ponto que eu ia colocar era só uma nomenclatura. A gente tem um programa mínimo, né? Eu acho que é esse que é a ideia. Então, o camarada que só quer estudar para tocar, né, na igreja, tocar na comunidade e tal, ele faz o mesmo programa que o outro, mas ele faz aquele programa mínimo, né? E a nossa ideia é que quem quer avançar, ele vai ter que fazer o programa, né, mais do que somente o mínimo. Por isso que ele tem uma exigência maior da cobrança do professor. Mas eles são cobrados iguais, né? Porque o outro tem que chegar naquele mínimo de conteúdo que a gente programou para o modo que ele está. E aí, pessoal, a gente passou agora por uma experiência bem bacana, né, esse ano, que foi o uso dessa tecnologia. Até é a minha primeira live aqui no Instagram, mas a gente já faz lives com os alunos desde de maio, né, a gente tem feito, porque faz aula toda semana com o aluno, né, usando outros programas e em formato de live. E o nosso resultado, assim, né, o que eu trago dos meus alunos, são que foi muito positivo, né? Então, na própria parte da pessoa aprender a usar, né, essas ferramentas e na questão de se adaptar também para como que a gente vai fazer as nossas avaliações durante cada aula, né? E aí teve uma coisa muito interessante que foi a parte de vídeos, né? Então você trabalhar a parte de vídeo, como gravar um vídeo, como se portar no vídeo, né? Então, e tudo isso a gente trabalhou com nossos alunos e foi muito bacana porque a gente está vivendo essa realidade, né? E aí todo mundo teve que se adaptar, eu, o Everton, mas os alunos principalmente desenvolveram essa nova habilidade que é se portar para gravar um vídeo, para ter uma qualidade mínima, né, com o equipamento que ele tem. E claro que aqueles que se interessavam iam comprando mais
equipamento e tal, até nós também tivemos que nos adaptar comprando equipamentos para que a gente possa dar, né, o nosso melhor também nesse formato online. Então, sobre essa parte que como o Rony foi falando, a gente foi empurrado, certo? Nós fomos empurrados. Porém, naquele papinho que nós estávamos agora há pouco, um professor conversa com o outro e conversa, troca aplicativo, tem aplicativo que toca playback e não é aquele som MIDI, é um aplicativo que toca um som bacana. Então, pô, troca ideia, já foi introduzindo. A pandemia pegou todo mundo no meio. Então, todas as pessoas, alunos e professores, tiveram que se adaptar às novas tecnologias para conseguir, número um, trabalhar. Né? A gente precisou trabalhar, continuar trazendo sustento para dentro de casa. E isso também nos ensina que nós precisamos estar antenados. Voltando lá atrás, lembra? A formação que você, professor, ou aquele que quer ser professor, tem que ter no instrumento, altíssimo nível. A formação sobre pedagogias musicais, sobre pedagogia educacional, sobre metodologias, sobre compreensão de psicologia educacional, sistema cognitivo, depois tem que acompanhar. Se você quer entrar nessa profissão de professor, você tem que acompanhar. E agora você tem que estar antenado às novas tecnologias. Por quê? Porque também se coloca como uma realidade que a gente vai passar e daqui a pouco vai ter a volta com os alunos presencialmente, ok. Mas para você que é professor autônomo, as aulas online já eram uma realidade para muitos. E agora é uma realidade para todos. Então, na minha opinião, o professor tem que colocar para ele algumas coisas a mais do que o aluno. Eu não peço para os meus alunos equipamento. Com o celular, ele tem que resolver. Eu tenho, na minha opinião, é uma opinião própria, eu tenho que chegar num artifício que o aluno, com o material que ele está, ele consegue resolver a aula e mesmo que o som não chegue de alta qualidade para mim, eu, como professor, consigo lidar com isso. Agora, o som que eu envio, o vídeo que eu envio, o material que eu envio para o aluno, alta qualidade. Então, a gente tem que trabalhar isso. Tá? Tem que estar um pouco dentro dessa nossa rotina, dentro dessa nossa perspectiva da profissão. Tá? Então, nós fomos pegos de surpresa. Porém, por um outro lado, isso também ajudou muitos a se espertarem, né, para essas tecnologias. Aquele bate-bola que a gente vai tendo com os colegas, também aconteceu muito. Eu, o Rony e o Cláudio aqui de Joinville, nós fizemos uma série de encontros, eu acho que 3, 4, no mínimo foi 4 meses. Todas as terças de manhã, às 9 horas, nós fazíamos uma reunião de 1 hora ou 40 minutos, falando sobre como é que nós estávamos lidando com a situação e o que cada um estava utilizando. Aí melhorou a iluminação, melhorou o microfone, melhorou. Então, gente, você se relacionar com os seus parceiros, que seriam professores, para trocar ideias, é isso também, tá? Não é só na questão de negócios e você tem uma escola e troca alunos e tal, e vai lá e faz você dá aula particular e faz um acordo com outro professor e vocês fazem alguns espetáculos juntos, isso é uma possibilidade.
mas você está trocando ideias com os seus colegas, vai também fazer com que a sua qualidade da aula melhore. Isso é uma pesquisa muito importante. Rony, é que tu tinha apontado ali, eu achei que tu queria falar alguma coisa sobre o assunto. Mas posso falar, né? Tô brincando. Eu queria trazer também a parte, a gente falou da tecnologia, essa nova tecnologia que a gente está usando, mas a tecnologia trouxe também muita informação para o aluno, né? Então, para você que está começando como professor, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as possibilidades, né, que o professor de música tem, mas para você que é professor é bem interessante, né, e tem que estar antenado nisso aí, mas trazendo para a nossa realidade é o seguinte, o aluno ele tem hoje acesso a muitos métodos, tem acesso a muita coisa de playback que o YouTube traz, tem vídeo aula no YouTube e tal, mas essa participação do professor, né, no desenvolvimento é bem interessante, né, porque você vai orientar ele em aonde que ele vai usar aquele método, né, porque hoje para o sax, para o trompete ou para qualquer outro instrumento tem muitos métodos e a gente vai às vezes usar vários métodos, mas, né, olhando o que você quer, né, obter com aquele de resultado com aqueles métodos. Então essa orientação do professor ela é bem importante. E aí chega nesse assunto que é o próximo assunto nosso, que são as possibilidades de trabalho para um professor de música. Isso. Eu vou só dar complementar e vou engatar no próximo assunto, então. Isso aí. Que isso que o Rony falou é muito importante o professor compreender. Às vezes a gente tem um método só que a gente usa. Quando nós instrumentistas falamos de método, geralmente a gente está falando daquele caderno que tem um monte de exercício e tudo mais. Dentro da sua metodologia, você pode ter 2, 3, 4, quantos métodos você quiser. Você utiliza esses métodos, porque a sua metodologia prevê utilizar uma parte desse, uma parte desse, uma parte desse, uma parte desse. Nas aulas online, acontecem muitas coisas que fazem com que isso se torne muito rico. Por quê? Porque um método às vezes não funciona dentro de um ambiente e dentro de outro ele vai funcionar. Tá? Então, você tem que sempre estar muito antenado a isso e adequar a tua metodologia, como tu vai agir, o que tu vai adotar para aquela situação. Tá? Muito, muito importante. Então, agora vamos passar para o último tópico da nossa live. Lembrando, gente, ainda dá tempo, quem quiser colocar um apontamento no pontinho de interrogação, tá? E aí a gente vai ler. As possibilidades de trabalho para o professor de instrumento. Nós vamos falar algumas, existem outras que dependem da sua criatividade. Então, eu vou colocar algumas aqui, o Rony daí vai colocando depois as que ele lembrar, e a gente vai estar encerrando aí. Um professor que é formado em licenciatura em música, ele tem a capacidade de lecionar na escola regular, ok? Então, ele pode fazer um concurso público, ele pode trabalhar musicalização em projetos sociais, ele pode trabalhar em escolas particulares, ele pode desenvolver os seus projetos e com um detalhe, sempre que o professor é formado em licenciatura, ele toca um instrumento que muitas vezes é o instrumento pilar dele. Às vezes é um violão, às vezes ele é cantor, às vezes é o violino, às vezes é um saxofone, às vezes é o trompete, às vezes é o piano, às vezes é o teclado. Você pode fazer um projeto, faça bem escrito, bem organizado, e você pode procurar até mesmo uma escola pública para você aplicar esse projeto num contraturno. Você tem que ver as regras, conversar com a direção, e muitas vezes a direção vai ceder
uma sala para você dentro lá da escola, em um momento que ela não usa aquela sala ou um espaço, e você pode ter uma rotatividade de alunos ali que vai frequentar as suas aulas e às vezes tu vai pagar uma taxa ali por utilizar para a APMF, que é a Associação de Pais e Professores, porque é um ambiente que a APMF cuida e tudo mais. Então, o professor tem que estar criativo, ele tem que ser e estar criativo para olhar algumas possibilidades que outros não estão vendo. Então, o professor que é formado em instrumento, aí ele pode estar dando aula em casa, ele vai dar aula em escolas de música, o licenciado também vai dar aulas de musicalização em casa e em escolas de música, dar aula de instrumento. Quem é formado em licenciatura pode dar aula de instrumento? Claro que pode. Se toca, tem uma formação sólida no instrumento, vai dar aula de instrumento também. Só tem um leque maior até. Então, você tem que pegar e olhar para esse mercado e ser criativo. As aulas online são outra realidade, que você vai estar vendendo e vai estar melhorando a cada dia os recursos. Eu hoje, para uma aula online, eu uso o Google Sala de Aula e uso a transmissão ao vivo. Então, o aluno, eu tenho todo um sistema que o aluno envia vídeos, ele recebe depois o feedback, que essa é a parte muito importante que o Rony estava falando, que tem muito material na internet, mas qual é o diferencial de um professor ao vivo? É o feedback. É a pessoa analisar o que você está fazendo e te dar uma devolutiva. Ele te dá uma devolutiva daquilo para que você melhore. Então, dentro desse mecanismo, eu uso o Google Sala de Aula e um aplicativo como Zoom, Meet ou qualquer outro que você escolher, para depois um contato ao vivo. Rony? É isso aí, Everton. Eu acho que talvez para complementar aquilo que você falou já de projetos dentro de escola, para o professor de instrumento, né? Então, como eu comentei ali anteriormente, minha formação foi em bandas marciais dentro da escola. Esse projeto funciona muito, integra muito aluno. De bandas sai muita gente estudar, né, música profissionalmente mais tarde, então uma bela oportunidade também que se dá para várias pessoas estarem estudando. E aí geralmente, né, os projetos funcionam muito bem. Por quê? Porque nossos instrumentos ele tem essa capacidade de ele ser fácil de manusear, né, de carregar e tal, e aí também de você estar instruindo lá os alunos, trabalhando como instrutor ou como professor ali na banda, e forma um grupo muito rápido, né, Everton? Eu acho que é bem legal assim também falar sobre isso, para que o professor tenha essa possibilidade aí de trabalhar dentro da escola. E quando o Rony fala de banda, é muito importante, gente, você pensar em tudo isso que a gente foi falando. Por quê? Porque eu toco saxofone, o Rony toca trompete, mas eu vou ter que reger. Eu vou ter que saber tocar um pouquinho de caixa clara. Eu vou ter que saber ensinar um pouquinho disso, porque geralmente o projeto, principalmente se você for contratado por uma escola, através de uma PMF, ou através de um projeto social, ou algum edital específico, tem que estar sempre antenado, você vai ser o único. Então, às vezes, eu toco saxofone, eu tenho que dar uma instrução até num trompete pro cara. Não é legal isso, a gente sabe disso, mas é uma realidade. Então, você tem que estar com a cabeça voltada para: sou professor, vou fazer isso, é isso que eu faço para viver. Então, nesse momento,
é o trabalho que eu estou fazendo, eu tenho que fazer ele muito bem feito, por quê? Porque mesmo que eu sou professor de saxofone, se aquele moleque quer aprender a tocar trompete e eu ensinei um pouquinho ele, e ele se desenvolveu lá, daqui a pouco ele vai fazer aula com o Rony, ou um Rony da vida aqui, né, em outras localidades, e vai aprender a tocar bem e vai se desenvolver, daqui a pouco vai virar um profissional. Então, você está dando um pontapé inicial na vida daquele cara. Você vai ensinar o cara a tocar uma caixa, daqui a pouco o cara vai procurar um professor de bateria, daí ele vira baterista. Então, tratar com muito carinho, tratar com muito comprometimento tudo o que você vai fazer. Se realmente você não gosta de fazer isso, então não é o ambiente que é o mais adequado para você trabalhar. É muito importante você saber isso e ter consciência disso. Você pegar e ser honesto consigo mesmo, tá? Gente, eu agradeço muito a presença de todos que estiveram e que passaram por aqui. Agradeço muito a paciência e a presença do meu amigo, meu colega Rony. A gente teve um empenho muito grande para chegar nesse dia, falar. Eu acredito que a gente passou estourado aí de 1 hora. Esse material vai ficar à disposição para vocês no IGTV, tá bom? Depois no YouTube também, ele vai ficar à disposição. No YouTube tem uma ferramentinha joia que eu descobri, que eu boto a minutagem, eu boto os tópicos, depois boto a minutagem e daí eu coloco lá, você pode assistir só os tópicos que você quiser, tá bom? Então, eu agradeço imensamente, agradeço a todos que vieram, a todos que participaram, que perguntaram, agradeço o Rony e nós vamos ficar por aqui, mas o Rony dá a despedida dele antes. Valeu, pessoal. É isso aí. Foi muito bom, prazeroso estar conversando com vocês, conversando e talvez com algum professor que possa estar utilizando alguma dica que a gente tenha dado. E para que você que não conhecia a nossa rotina, né? Acha assim, não, o que o professor de trompete, de música vai ensinar? É isso aí. A gente tem que pensar em bastante coisa para que tá auxiliando nossos alunos, né? E foi muito bom participar. Obrigado, Everton, aí pelo convite, tá bom? E a gente vai continuando por aqui. Vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho, a gente divulga um pouco do trabalho aqui. A ideia é sempre estar divulgando, estar mostrando. O Rony tem um trabalho muito bonito aí, que é o trompete iniciante, trompete do zero. Dei uma olhada no canal dele, ele fala sobre esse trabalho, tá? Eu trabalho com crianças a partir de 6 anos, o Rony também. Trabalho com idoso entre 60 e 70 anos, o Rony também. Então, precisando de alguma coisa, a gente pode entrar em contato. Segue a gente aí, acompanha o material, porque nós sempre estamos publicando alguma dica ou técnica do instrumento ou alguma coisa para o professor. Inclusive, no meu canal eu coloco ideias de outros canais, sabe? Que nem você que é professor, tem um camarada que é muito bom, que é o Thiago Gomes, que tem o Fala Músico. O cara, ele está desenvolvendo um trabalho muito bacana para o músico que é profissional, melhorar a profissão. Então, eu coloco ali uma dica ou outra. Tem pessoal que trabalha com direitos autorais, tá? Então, acompanha a gente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se puder se inscrever nos canais do YouTube lá, que vai ser joia também, porque mais gente consegue ver esse material, tá bom? Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem participado e ficam só grandes agradecimentos. Foi um prazer estar conversando com o Rony de novo e que isso tudo agregue muito na vida daquele que já é professor ou que vai ser professor. Um baita abraço. Boa noite, gente. Valeu, boa noite.